Fala, nação rubro-negra, estamos aqui de volta. Vitória do Flamengo 2-0 sobre o Palmeiras. Estou muito feliz, vamos continuar aí nessa luta pelo título. Vencemos, diminuímos a pontuação, agora a diferença é apenas de 1 ponto, né? E falando aqui sobre já o jogo, pessoal, o Flamengo começou realmente muito mal a partida. O Palmeiras começou dominando as ações no início do jogo e o Flamengo se encontrou com muitas dificuldades aí no decorrer do primeiro tempo, tendo ali aquele lance também já fatídico ali de pênalti. Foi um pênalti ali que tentaram realmente já sabotar o Flamengo ali, mas aqui é Flamengo, aqui nós vamos contra tudo e contra todos. Tentaram sabotar e eu quero deixar aqui minha menção honrosa. Que baita goleiro que nós temos, pessoal. Que baita goleiro que a gente tem, nação. Rossi hoje é disparado o melhor goleiro atuando no futebol brasileiro, quiçá na América do Sul. Certo? Top demais, pegou demais durante o jogo. E fazer a menção honrosa também à nossa dupla de zaga, Léo Ortiz e também ao Léo Pereira, que fizeram uma partida exuberante. Pessoal, o primeiro tempo, o Flamengo foi, de fato, inferior ao Palmeiras. O Palmeiras criou mais oportunidades, o Flamengo não tinha organização para poder sair jogando. Toda vez que recuperava a bola, tentava ali armar algum contra-ataque e não conseguia de jeito nenhum. Todo lance que tentava fazer, o time estava desorganizado, batia a cabeça. Cebolinha muito mal na partida, Luiz Araújo também muito mal na partida. Arrascaeta até então, o primeiro tempo inteiro passou apagado. O Flamengo não conseguiu desenvolver um bom futebol aí no primeiro tempo. E o Palmeiras realmente criou mais oportunidades, finalizou mais. Lembro que no início, aproximadamente aos 20 minutos, 25 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras já tinha finalizado aí 4, 5 vezes ao gol. E o Flamengo ainda não tinha finalizado, não tinha feito nenhum arremate ao gol. E no intervalo, no show do intervalo, eu deixei aí um shorts para vocês, falando que o Felipe Luiz teria que mudar, modificar a estrutura do time para que conseguíssemos voltar melhor para o segundo tempo. E no segundo tempo realmente voltamos melhor. Michael veio, tomou algumas decisões erradas aí no início, mas conseguiu incendiar o jogo por conta de sua velocidade. Estava melhor do que Cebolinha na partida. O Cebolinha realmente foi outra partida muito abaixo do camisa 11 do Flamengo. Que eu acredito que não deve ficar no Flamengo aí. Se não mudar esse quadro de atuações, ele não deve permanecer na equipe, porque o contrato dele se vence aí no final do ano que vem. E o Flamengo até agora não fez nenhuma menção de renovação do contrato. E o Luiz Araújo também estava muito apagado no jogo. Logo também foi substituído. O Flamengo conseguiu, com esse ímpeto da volta para o segundo tempo, conseguir aí pressionar a equipe do Palmeiras, onde voltou abaixo do que jogou no primeiro tempo. Tivemos 2 etapas no jogo. A primeira etapa, Palmeiras superior ao Flamengo. Segunda etapa, o Flamengo superior ao Palmeiras. E isso retratou-se dentro de campo. Apesar de o Rossi ter salvado no primeiro tempo aquele pênalti, seria uma injustiça sem tamanho, deram um pênalti que não existiu, na minha opinião. Tá claro no vídeo onde mostra o Varela pulando sobre a linha, bate sim no braço dele, só que bate já fora da marcação da linha. O árbitro fez força, foi no VAR e ainda marcou a penalidade a respeito ao Palmeiras, em prol do Palmeiras. E graças a Deus temos um grande goleiro que salvou, porque se faz o gol naquele momento, a história do jogo poderia ter sido outra. E no segundo tempo, o Flamengo, como voltou melhor, conseguiu angariar oportunidades e logo marcou na penalidade sobre o Arrascaeta, que ainda tentaram tirar esse pênalti do Flamengo, que foi claro. Eu vi comentarista falando no jogo que não tinha condições daquele braço derrubar o Arrascaeta. Beleza, pode até não ter condições de derrubar, mas desequilibra e tira a possibilidade de uma finalização da maneira adequada que o jogador do Flamengo iria efetuar. Então, desequilibra o atleta. A palavra correta é essa, desequilibra o atleta. Então, o pênalti não só se caracteriza apenas com a queda de um jogador. Não apenas com a queda de um jogador. O fato de você fazer uma obstrução
dentro da grande área, desequilibrando um atleta de uma finalização clara do gol, caracteriza pênalti. E isso, graças a Deus, esse árbitro que em tantas outras partidas prejudicou a equipe do Flamengo, nesse lance específico, ele foi cirúrgico. Olhou o VAR, apesar de não ter dado na decisão de campo, quando foi solicitado ao VAR, ele foi olhar na tela e ali ele viu e corrigiu o seu erro, dando o pênalti para o Flamengo, convertido na sequência pelo camisa 10 do Flamengo, Arrascaeta, que faz uma temporada brilhante. Apesar de não estar fazendo, não vinha fazendo um grande jogo hoje contra o Palmeiras, nessa batida de pênalti, ele se torna o artilheiro do Campeonato Brasileiro e o atleta com mais assistências no ano atuando no Brasil. Flamengo garante mais uma vitória, 3 pontos importantíssimos, fechado o caixão aí com Ayrton Lucas. Inclusive aqui a gente tem que dar a mão à palmatória para quem estava criticando o Felipe Luiz. Felipe Luiz hoje mexeu bem na equipe, mexeu muito bem na equipe. Todas as substituições que ele fez durante o jogo surtiram efeito e deram resultado. Quando ele entrou com o Danilo, o time teve mais consistência defensiva, conseguindo sair um pouco mais para o ataque, com mais tranquilidade. E logo mais, quando ele fez as substituições de Ayrton Lucas, Pedro e Wallace Ian, o Flamengo conseguiu matar o jogo logo na sequência, com a jogada que começa com o Pedro e depois passando pelo pé do Wallace Ian, servindo a Ayrton Lucas, que no contra-ataque mata o jogo e faz 2-0 para o Flamengo sobre a equipe do Palmeiras. Pessoal, eu quero deixar aqui de novo o adendo que temos que fazer contratações. O Flamengo precisa urgentemente contratar meio-campistas e pontas que estejam desempenhando um bom futebol. Fato, o Flamengo não pode vir para uma partida que nem essa contra o Palmeiras, uma das mais importantes do ano, e jogar praticamente com seu meio-campo reserva. Ah, mas tinha Gerson. Beleza, mas Gerson não atua no papel que ele estava fazendo hoje de meio-campo já há algum tempo. Quem atua naquela função ali é Pulgar e De La Cruz. E o Flamengo estava sem seus 2 principais volantes hoje, por lesão. Tanto Pulgar quanto De La Cruz. Tá? Tinha o Everton Araújo? Sim. Só que esse ainda é um garoto, é um jovem ainda. O peso da responsabilidade em cima desse menino é muito grande. No jogo contra o Cruzeiro, onde o Flamengo perdeu para o Cruzeiro, ressuscitamos o Cruzeiro naquela partida, ele estava em campo e colocaram muito do que o Flamengo perdeu aquela partida em cima das costas do Everton Araújo, porque ele não tinha ninguém para dar sustentação a ele dentro de campo. Então o Flamengo tem que contratar sim volantes, meio-campos, urgentemente. O Flamengo não pode se dar ao luxo de entrar em campo contra o seu principal rival na corrida do título nacional, Libertadores e Copa do Brasil, jogando com meio de campo alternativo. O Flamengo tem que contratar atletas à altura para que tenha um equilíbrio no elenco. Isso é fato. E temos também que contratar pontas e um centroavante. Apesar de o Bruno Henrique ter desempenhado um papel que hoje, na minha opinião, foi ok, não foi nada demais, mas também não foi muito abaixo, foi um papel ok dentro da partida, pelo aquilo que o Flamengo desempenhou, mas o Flamengo tem que contratar sim, o Flamengo tem que contratar um centroavante muito bom para ser reserva do Pedro, brigar até com o Pedro pela posição. Então, fica aqui de novo a minha reclamação, fica aqui de novo a minha opinião, tem que contratar sim, mas volto a dizer, temos que fazer menção honrosa à nossa zaga, aos 2 laterais, o que jogou de bola, Alexandro, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, e o que pegou de bola, o Augustin Rossi, não está escrito. Não está escrito, pessoal. Então, você que está aí do outro lado, deixa aí sua opinião do que você achou sobre a partida. Compartilha, manda para os seus amigos, seus parentes. Tamo aí. Foco Rubro Negro, Flamengo em pauta. E é nóis.